Imagine que o coração do planeta tem um diagnóstico, não uma suspeita, não uma hipótese académica discutida em conferências com café e diapositivos, um diagnóstico real, assinado, publicado numa das revistas científicas mais respeitadas do mundo, e o diagnóstico diz o seguinte: o órgão que durante milénios filtrou o ar que respiramos, que refrigerou continentes inteiros, que gerou as chuvas que alimentaram civilizações, esse órgão está agora a envenenar o próprio corpo que sustenta. A Amazónia, a maior floresta tropical da Terra, deixou de ser o pulmão do mundo. Tornou-se numa fonte de veneno. Emite mais dióxido de carbono do que absorve. E ninguém lhe disse. Ou melhor, disseram, mas em voz baixa, em artigos científicos que raramente saem dos laboratórios para as ruas. Pense nisso por um momento. Durante décadas fomos ensinados que a Amazónia nos salva, que enquanto ela existir, teremos ar, que é o nosso seguro de vida planetário. E se essa crença for, ela própria, o maior perigo? Se a tranquilidade com que dormimos todas as noites estiver assente numa mentira científica já desmentida, este vídeo vai contar-lhe o que os dados realmente dizem, não o que é conveniente acreditar, mas o que os satélites registam, o que os aviões de investigação mediram quilómetros acima da copa das árvores e o que um grupo de cientistas brasileiros descobriu e que mudou para sempre a forma como a ciência olha para esta floresta. Se ainda não subscreveu este canal, faça-o agora, porque o que vem a seguir é o tipo de informação que raramente encontra em lado nenhum e vai querer continuar a acompanhar. Existe um documento que muito poucos viram. Não é secreto no sentido que evoca espiões e cofres com combinação. É pior do que isso. É público, está disponível na internet, foi publicado em 2021 e mesmo assim a maioria das pessoas que debate o futuro da Amazônia nunca o leu. E chama-se simplesmente Amazonian Carbon Emissions and Uptake, as of 2010 to 2018. Em português, emissões e absorção de carbono na Amazónia entre 2010 e 2018. Os autores são investigadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, liderados por uma cientista chamada Luciana Gatti. E o que esse documento contém é, sem exagero, uma das revelações mais perturbadoras da climatologia do século XXI. Durante 4 anos consecutivos, a equipa de Luciana Gatti enviou aviões sobre a floresta. Não helicópteros de turismo, não drones de fotografia, aviões equipados com instrumentos que aspiravam o ar a diferentes altitudes e mediam com precisão cirúrgica a quantidade de dióxido de carbono presente em cada amostra. Imagine centenas de garrafinhas de vidro recolhidas a 10.000 metros de altitude, cada uma contendo o ar da Amazónia, cada uma sendo depois analisada em laboratório. Você consegue visualizar isso? Centenas de amostras, viagens repetidas, 4 anos de dados acumulados. E o que esses dados revelaram chocou até os próprios investigadores. A parte leste da floresta amazônica, a região mais próxima do Atlântico, a que foi mais devastada pelo desmatamento e pelas queimadas, estava a emitir 3 vezes mais carbono do que absorvia. 3 vezes. Não 10% a mais, não ligeiramente acima do equilíbrio. 13 vezes. Para ter uma escala do que isso significa, a Amazónia como um todo emite hoje cerca de 1.000 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano. O Japão, um país altamente industrializado com automóveis, fábricas, centrais elétricas, aviões, emite aproximadamente a mesma quantidade. A floresta que deveria absorver carbono está agora a competir com uma das maiores economias industriais do planeta em termos de emissões. Pense nisto. A floresta a competir com a indústria japonesa, em volume de poluição. E o mais perturbador não é o número em si, é o motivo. Porque a floresta não começou a emitir carbono porque alguém abriu uma fábrica dentro dela. Começou a emitir porque está doente, porque o calor extremo provocado pelo próprio desmatamento está a estressar as árvores. E árvores sob stress térmico não absorvem carbono com eficiência, libertam-no. É um ciclo que se alimenta a si próprio. Desmatamos um pedaço da floresta, isso aumenta a temperatura local, o calor estressa as árvores vizinhas, as árvores estressadas emitem carbono, o carbono aquece o planeta aquece a floresta e o ciclo acelera. Os cientistas têm um nome para este tipo de processo, chamam-lhe retroação positiva. E não há nada de positivo nela, mas existe um detalhe neste estudo que raramente é mencionado quando os jornais publicam manchetes sobre o assunto.
um pormenor técnico que Luciana Gatti e a sua equipa registaram nos seus dados e que coloca tudo numa perspectiva ainda mais sombria. E esse detalhe vai ser explicado em pormenor ainda neste vídeo, porque ele muda completamente a forma como devemos interpretar os números que acabou de ouvir. Agora recue no tempo, não décadas, séculos. Imagine que está em Lisboa, no ano de 1541. Um homem regressou. O seu nome era Francisco de Orellana, um capitão espanhol que tinha partido para o interior do continente americano atrás de ouro e de glória e que regressou com algo que ninguém esperava. Não ouro, não glória, mas uma história tão absurda que os seus contemporâneos tiveram dificuldade em acreditar nela. Orellana disse ter navegado um rio tão largo que, em determinados pontos, não conseguia ver a margem oposta. Um rio que corria durante meses sem parar, sempre para o Oriente, sempre engolindo outros rios como um monstro de água doce. Um rio que, quando finalmente atingia o oceano, empurrava a água salgada para trás durante centenas de quilómetros. Imagina a cara dos marinheiros experientes de Lisboa ao ouvirem isso. 300 anos antes de qualquer instrumento científico confirmar os dados, Orellana estava a descrever com precisão involuntária o fenómeno hidrológico mais extraordinário do planeta. O rio Amazonas descarrega no Atlântico 200 mil metros cúbicos de água por segundo. 200 mil metros cúbicos. Para ter uma imagem do que isso significa no seu dia a dia, uma banheira doméstica tem capacidade para cerca de 200 litros de água. Para encher uma banheira dessas com a água que o Amazonas lança no oceano em apenas um segundo, precisaria de 1 milhão de banheiras a encher simultaneamente, todas ao mesmo tempo, por segundo, ininterruptamente, durante todo o ano. Você consegue imaginar isso? 1 milhão de banheiras por segundo, todos os dias, todos os anos, há milhões de anos. Mas a água do Amazonas não é apenas o que corre pelo leito do rio. Esse é o engano que a maioria das pessoas comete quando pensa na floresta. A floresta em si é um sistema de transporte de água que não tem paralelo em qualquer outra estrutura natural do planeta. Cada árvore de grande porte, e há dezenas de bilhões delas, funciona como uma bomba vertical. As raízes sugam água do solo, o caule transporta-a para cima e as folhas lançam-na para a atmosfera através de um processo chamado evapotranspiração, que é simplesmente a transpiração das plantas. Uma única árvore de copa larga pode lançar para o ar mais de 1.000 litros de água por dia. 1.000 litros! 8 vezes o peso de um homem adulto médio em água, por dia, por uma única árvore. Agora multiplique isso por dezenas de bilhões de árvores. O resultado é que a floresta amazónica lança para a atmosfera 20 mil milhões de toneladas de água por dia. Leu bem, 20 mil milhões de toneladas de água por dia apenas através da transpiração das árvores. Isso é mais água do que a que corre no próprio rio Amazonas. A floresta é, ela mesma, um rio, mas um rio que corre verticalmente de baixo para cima, das raízes para as nuvens. Os climatologistas brasileiros deram-lhe um nome que é simultaneamente científico e poético: rios voadores. Correntes de vapor invisível que atravessam o continente sul-americano, transportando a umidade do Atlântico para os Andes, irrigando por caminho a Argentina, o Paraguai, o sul do Brasil, as regiões que produzem a soja e a carne que abastecem supermercados em todo o mundo, e é aqui que a história começa a ficar verdadeiramente aterradora. Porque esses rios voadores, essa infraestrutura hídrica invisível construída por milhões de anos de evolução, dependem inteiramente de a floresta estar de pé. Cada hectare de árvores derrubado é uma bomba de água a menos. Cada incêndio é um segmento da tubagem destruído. E quando a tubagem falha, as chuvas que deveriam cair sobre São Paulo, sobre Buenos Aires, sobre as planícies agrícolas mais produtivas do hemisfério sul, simplesmente não chegam. Não chegam porque não há floresta suficiente para a gerar. Os cientistas têm um nome para este processo também. Chamam-lhe savanização, a transformação gradual da floresta úmida numa savana seca. E têm uma estimativa para quando esse processo se torna irreversível. Esse ponto de não retorno e o que ele significa concretamente para o clima de Lisboa, de Madrid, do Porto, de qualquer cidade europeia. Isso vamos explorar em detalhe muito em breve. Mas primeiro há uma história humana que precisa de ser contada. Porque antes de falarmos do que a Amazónia está a perder, precisamos de perceber o que ela já perdeu
e o que revelou ao perdê-lo. Havia um homem, vivia sozinho, não por escolha filosófica, não por excentricidade, não porque decidiu um dia abandonar a civilização como um monge moderno. Vivia sozinho porque era o único sobrevivente da sua tribo, o último, o absolutamente último. Os outros foram mortos por doenças trazidas por colonos, por violência direta, por décadas de pressão sobre o território. Ele sobreviveu e durante 26 anos consecutivos viveu numa pequena reserva florestal no estado de Rondônia, rodeada de fazendas de gado, cercado por um mundo que não era o seu e que nunca seria. Os funcionários do órgão governamental brasileiro que protege os povos indígenas, a FUNAI, acompanhavam-no à distância. Viam os sinais da sua presença, armadilhas, abrigos, buracos cavados no chão por razões que nunca compreenderam completamente. Tentaram aproximar-se por diversas vezes ao longo de anos. Ele fugia sempre, ou atacava. Uma vez disparou uma flecha contra um funcionário. A mensagem era inequívoca: deixem-me em paz. E eles respeitaram isso. A política da FUNAI passou a ser de não contato, observar sem interferir, garantir que o território não era invadido, deixar o homem viver segundo os seus próprios termos. Você sabe o nome dele? Ninguém sabe. Nunca foi possível descobrir. Os funcionários chamavam-lhe simplesmente o índio do buraco, por causa dos buracos que cavava. Toda a sua história, toda a sua língua, todos os saberes acumulados pela sua tribo durante séculos, toda essa riqueza existia apenas dentro de um único homem. Em 2022, os funcionários encontraram-no morto deitado numa rede, decorado com penas. Tinha morrido sozinho, como viveu. E com ele morreu uma língua que nunca foi registada, um conhecimento de plantas e de animais que nunca foi catalogado, uma visão do mundo que nunca será reconstituída. Não existe nenhuma fita, nenhum arquivo, nenhum documento que preserve o que ele sabia. É como se uma biblioteca inteira tivesse ardido, mas sem o incêndio visível, sem as chamas que alertam, sem a cobertura jornalística que mobiliza. Simplesmente desapareceu, em silêncio, num canto da floresta que a maioria das pessoas nunca visitará. Mas aqui está o paradoxo que poucos mencionam. Foi precisamente o desmatamento à volta da sua reserva que, involuntariamente, revelou algo que contradiz tudo o que pensávamos saber sobre a história da Amazónia. Quando as máquinas derrubaram as árvores nas fazendas vizinhas, os satélites começaram a captar do espaço formas que não deveriam estar ali. Figuras geométricas perfeitas, quadrados, círculos, hexágonos, escavadas no solo, com dimensões que chegam a 200 metros de diâmetro, geoglifos, estruturas que só são visíveis do alto, que foram construídas por mãos humanas há mais de 2000 anos e que estavam completamente ocultas pela floresta. E a sua existência sugere algo que vai mudar completamente a próxima parte desta história, porque implica que a floresta que chamamos selvagem e virgem não é nem nunca foi nenhuma das duas coisas. O que esses geóglifos revelam sobre quem construiu a Amazônia e como esse conhecimento perdido pode ser a chave para salvá-la, isso é exatamente o que o próximo escritor vai explorar em detalhe. Há uma coisa que os arqueólogos descobriram na Amazônia que literalmente apagou 2 séculos de certezas científicas. Não foi descoberta num museu, não veio de uma escavação planeada, não resultou de uma expedição financiada. Resultou de alguém a destruir a floresta. É quase irónico ao ponto de doer. Foi exatamente o acto que os cientistas mais temem, o desmatamento, que revelou que tudo o que acreditávamos sobre a Amazónia era, nos seus alicerces, profundamente errado. E quando perceber o que foi encontrado, vai compreender porque é que este erro de percepção não é apenas académico. É possivelmente a chave para perceber como salvar o que ainda resta. Durante séculos, a narrativa dominante sobre a Amazónia era uma narrativa de vazio. Não de vazio físico. A floresta é obviamente densa, rica, exuberante, mas de vazio humano. A ideia era esta. Antes da chegada dos europeus em 501, a Amazónia era uma floresta selvagem, praticamente desabitada, cruzada por pequenos grupos nómadas de caçadores-recolectores que deixavam poucos rastros e nenhuma civilização. Era, no imaginário ocidental, um jardim sem jardineiros, uma natureza primordial, virgem, intocada, bonita de contemplar, mas vazia da história humana profunda.
Essa ideia era confortante e era completamente falsa. Você vai perceber porquê em exatamente 3 minutos, mas primeiro precisa de conhecer o solo que está debaixo das suas pés. Quando os primeiros agricultores europeus chegaram às margens do Amazonas e começaram a cultivar, depararam-se com um paradoxo que nunca conseguiram explicar completamente. A floresta era obviamente fértil, tinha árvores de 50 metros de altura, tinha vegetação em cada centímetro quadrado, tinha mais vida por hectare do que qualquer lugar que tinham visto na Europa. Mas quando derrubavam as árvores e tentavam plantar trigo ou milho no solo exposto, o solo não produzia nada. Era argiloso, vermelho, pobre em nutrientes, ácido. Era como tentar cultivar numa telha. A riqueza da floresta estava nas próprias árvores e na camada de folhas e matéria orgânica que cobria o chão, não no solo em si. Retirada a floresta, o solo tornava-se inútil em 2 ou 3 anos, excepto em alguns lugares. Em certas manchas espalhadas pela floresta, algumas com dezenas de quilômetros quadrados, o solo era completamente diferente. Era escuro, quase negro, friável, fértil, extraordinariamente rico em carbono e em nutrientes. Crescia melhor do que qualquer terra agrícola europeia e não envelhecia, continuava fértil durante séculos. Os colonos que a encontraram ficaram perplexos. Chamaram-lhe Terra Preta de Índio, para ser exato. E durante muito tempo ninguém percebeu de onde vinha. A resposta demorou décadas a ser confirmada pela ciência moderna e, quando chegou, foi descrita numa das revistas científicas mais prestigiadas do mundo com uma simplicidade que escondia uma implicação devastadora. A Terra Preta é artificial. Foi criada por seres humanos. É o resultado de séculos de compostagem intencional, carvão vegetal misturado com restos orgânicos, cerâmica triturada, ossos, cinzas, depositados camada a camada por populações que não estavam simplesmente a habitar a floresta. Estavam a construí-la, estavam a melhorá-la, estavam a torná-la mais produtiva do que a natureza sozinha alguma vez poderia ter conseguido. Pense nisto por um momento. A floresta que chamamos de selvagem e virgem foi, em grandes extensões, literalmente construída por mão humana, não descoberta, não habitada, construída como um jardim de 6,7 milhões de quilómetros quadrados, mas a Terra Preta é apenas a metade da revelação. A outra metade veio do céu, e veio exatamente da forma mais perturbadora possível, através dos satélites que monitorizam o desmatamento. Quando os investigadores do Instituto Nacional de Pesquisas do Brasil começaram a analisar as imagens de satélite das áreas recentemente desmatadas no estado do Acre, no Amazonas, em Rondônia, viram algo que não deveriam ver: formas. Formas geométricas perfeitas escavadas no solo, quadrados com ângulos de 90 graus exatos, círculos perfeitos, octógonos, hexágonos, estruturas com dimensões de 200, de 300 metros de lado, visíveis do espaço, mas completamente invisíveis a quem caminhasse dentro da floresta ao nível dos solos. Geoglifos. A palavra vem do grego geo, terra, e glifo, gravura, gravuras na terra, como as linhas de Nazca no Peru, aquelas figuras imensas desenhadas no deserto que só são visíveis do alto, mas diferentes, porque estas estavam escondidas debaixo da floresta durante 2000 anos, completamente invisíveis até que o desmatamento lhes revelasse. E há um pormenor que os investigadores demoraram tempo a processar: os geoglifos não foram construídos antes da floresta. A floresta cresceu por cima dos geoglifos depois de eles terem sido abandonados. Isso significa que quem os construiu vivia numa paisagem diferente, uma paisagem que em parte era aberta, cultivada, organizada, uma paisagem que os próprios habitantes transformaram ao longo de gerações. A arqueóloga britânica Jennifer Watling, que estudou estes geoglifos na Universidade de São Paulo, publicou em 2017 uma conclusão que ainda hoje provoca debate aceso. Há mais de 1.300 destas estruturas identificadas no estado do Acre sozinho. 1.300. E o estado do Acre representa apenas uma fração da Amazônia total. Quantas mais existem ainda debaixo das árvores, esperando que o desmatamento as revele? É uma pergunta que os arqueólogos fazem com angústia, porque cada revelação depende de uma destruição. Você percebe o paradoxo cruel nisto tudo?
Para descobrir a civilização que construiu a Amazónia, temos de destruir a floresta que essa civilização construiu. É como ter de queimar um livro para ler o que está escrito na capa. Mas aqui está a parte que ninguém esperava e que mudou completamente a forma como os climatologistas pensam sobre o futuro. Porque a Terra Preta não é apenas um artefacto arqueológico curioso, é uma solução. Uma solução desenvolvida empiricamente por populações que viveram na Amazónia durante milénios e que aprenderam a criar solo fértil a partir de nada e a mantê-lo fértil indefinidamente, sem fertilizantes químicos, sem maquinaria agrícola, sem tecnologia industrial. O carvão vegetal que está na base da terra preta tem uma propriedade extraordinária. Sequestra carbono de forma estável durante centenas ou mesmo milhares de anos. Uma tonelada de carvão vegetal enterrada no solo retira carbono da atmosfera e mantém-no estável durante um período incomparavelmente mais longo do que qualquer floresta viva, porque as florestas vivas, quando morrem e decompõem, libertam o carbono que armazenaram. Os investigadores começaram a fazer as contas. Se a técnica de produção de terra preta, que hoje tem o nome científico de biochar ou biocarvão, fosse aplicada em escala industrial nas regiões já desmatadas da Amazónia, poderia teoricamente sequestrar quantidades de carbono que tornariam redundante qualquer acordo climático internacional assinado nos últimos 30 anos. Não é ficção científica, é agronomia. É uma técnica inventada há 2000 anos por pessoas sem escrita, sem matemática formal, sem universidades, mas com 2000 anos de observação cuidadosa de como a Terra responde ao que lhe é dado. E agora voltamos ao índio do buraco. O homem que morreu sozinho em 2022, levando consigo uma língua inteira, um sistema de conhecimento inteiro, uma visão do mundo inteira que nunca será reconstituída, porque ele não era apenas uma testemunha da destruição da Amazónia, era possivelmente um portador de conhecimentos práticos sobre como gerir a floresta que a sua tribo acumulou durante gerações. Conhecimentos que nunca serão catalogados, nunca serão testados em laboratório, nunca serão publicados numa revista científica, como uma fita que se apagou antes de ser ouvida, como um arquivo que ardeu antes de ser descarregado. E a ciência moderna, com toda a sua sofisticação, está agora a tentar reconstruir a partir de fragmentos o que esse homem poderia ter simplesmente dito. Há algo que precisa de perceber sobre o que a Terra Preta e os geoglifos nos dizem juntos, não separadamente, mas como um sistema integrado de evidências. E isso é isto. A Amazónia que existe hoje não é uma floresta que cresceu naturalmente e foi depois invadida por seres humanos. É uma floresta que foi, em parte significativa, desenhada por seres humanos, moldada, enriquecida, estruturada ao longo de milénios de intervenção inteligente. Estima-se, segundo investigações publicadas na revista Science em 2017, que as populações pré-colombianas que viveram na Amazónia entre 3500 a.C. e 1500 depois de Cristo chegaram a atingir entre 8 e 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas, vivendo dentro da floresta, dependendo dela, mas também transformando-a ativamente. Para ter uma noção da escala, a Europa inteira, no mesmo período, tinha uma população estimada de cerca de 70 a 80 milhões de pessoas. A Amazónia, sozinha, pode ter albergado 2/3 da população da Europa contemporânea e deixou no solo marcas que só agora começamos a ler. A morte de 90% dessa população nas epidemias que se seguiram à chegada dos europeus, varíola, sarampo, gripe, doenças para as quais não tinham imunidade, foi uma das maiores catástrofes demográficas da história humana. E teve uma consequência ecológica direta. Os campos cultivados foram abandonados e a floresta recresceu sobre eles durante 500 anos, até ao ponto em que os europeus do século XXI a encontraram e a chamaram virgem e selvagem. A floresta que estamos a destruir não é uma floresta natural. É uma floresta que foi construída em parte por seres humanos. E estamos a destruí-la precisamente quando começamos a perceber o que eles construíram. Mas a história de como chegamos a este ponto de destruição e quem tomou as decisões que nos trouxeram até aqui, essa história tem nomes, datas e interesses que vão surpreendê-lo. E começa com uma estrada. Existe uma fotografia tirada no estado do Pará, no Brasil, em algum momento da década de 1970. Não é uma fotografia famosa, não está nos livros da história, mas se a visse, ficaria gravada na sua memória para sempre.
Mostra uma fila de homens de capacete amarelo à beira de uma estrada de terra vermelha. À sua frente, floresta densa até onde o olho alcança. Atrás deles, terra rapada, o solo cor de ferida aberta. Entre os dois mundos, uma linha clara. O momento exato da separação entre o antes e o depois. A fotografia não tem legenda dramática. Não precisa. A estrada chama-se Transamazónica. E é por quilómetros a decisão humana mais consequente já tomada sobre o destino da floresta. 1970. O Brasil estava sob uma ditadura militar. O general Emílio Garrastazu Médici era o presidente, o mais duro dos generais que governaram o país entre 1964 e 1985. O país atravessava o que se chamava o milagre econômico. Taxas de crescimento de 10% ao ano, industrialização acelerada, confiança nacional em alta. E o general Médici tinha um problema político que precisava de resolver. No Nordeste, a região mais pobre do Brasil, havia seca, fome e dezenas de milhões de camponeses sem terra. E no outro extremo do país havia uma floresta que o governo via como um deserto verde, imenso, inexplorado, aparentemente sem dono. A solução apresentada pelos militares era elegante na sua brutalidade: construir uma estrada. Uma estrada de mais de 5.000 quilómetros, maior do que a distância de Lisboa a Moscovo, cortando diretamente o coração da floresta de leste a oeste, transferir os pobres do Nordeste para a Amazônia, dar-lhes terra, colonizar o vazio. O slogan que o governo usou para justificar o projeto é hoje tristemente famoso: uma terra sem homens para homens sem terra. Uma terra sem homens. Como se os milhões de indígenas que viviam ali não contassem como homens, como se a floresta em si não fosse uma entidade que merecia ser consultada. Você consegue imaginar a arrogância dessa frase? Uma terra sem homens? Dita precisamente sobre o lugar onde a maior civilização pré-colombiana da América do Sul tinha construído cidades, geoflifos, terra preta, sistemas agrícolas sofisticados, uma terra sem homens, dita por um governo que tinha acabado de apagar da história, por conveniência política, a existência de dezenas de milhões de pessoas que viveram ali durante milénios. A Transamazónica, oficialmente a BR-230, foi inaugurada em 1972. E o que aconteceu a seguir seguiu um padrão que os ecologistas modernos reconhecem instantaneamente. Porque uma estrada na floresta não é apenas uma estrada, é um eixo de penetração, um corredor de invasão. Das estradas principais saem estradas secundárias, das secundárias saem trilhos, dos trilhos saem clareiras, das clareiras saem fazendas, e as fazendas devoram a floresta ao seu redor de forma que, vista do espaço, lembra, perturbadoramente, a espinha de um peixe. A vértebra central da estrada e costelas de destruição a abrir-se de cada lado. Os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil documentaram este processo com uma fidelidade perturbadora ao longo de décadas. Em 1970, antes da Transamazónica, o desmatamento total da Amazônia era inferior a 1% da área total. Em 2005, tinha atingido 17%. Em números absolutos, cerca de 77 milhões de hectares destruídos, uma área equivalente a toda a França, toda a Alemanha, toda a Itália e toda a Espanha juntas. Quatro das maiores economias europeias, erguidas sobre o solo que sobrou depois de a floresta ser apagada. Pense no que isso significa em termos físicos concretos, não em percentagens, não em gráficos, em árvores. Uma floresta tropical densa tem em média 400 árvores por hectare. 77 milhões de hectares multiplicados por 400 árvores. Faça a conta. São 31 mil milhões de árvores. 31 mil milhões de árvores derrubadas, queimadas ou apodrecidas desde que a Transamazónica foi inaugurada. Se cada uma delas fosse uma vela e você a acendesse uma por segundo, precisaria de mais de 980 anos para as acender todas. 980 anos de velas para representar 50 anos de destruição. Mas a estrada e o desmatamento são apenas a camada visível. Por baixo há uma camada de interesses económicos e políticos que explica porque é que, apesar de décadas de alertas científicos, de acordos internacionais, de pressão da opinião pública global, a destruição continuou. E continua.
E essa camada tem um nome simples: gado e soja. O Brasil é hoje o maior exportador mundial de carne bovina, maior que os Estados Unidos da América, maior do que a Austrália, maior do que qualquer outro país do planeta. E uma fração significativa dessa carne é produzida em pastagens que eram floresta há 50 anos. Cada hambúrguer que come num restaurante de cadeia rápida em Lisboa, em Madrid, em Amsterdão, em Paris, existe uma probabilidade estatisticamente relevante de que a carne que contém tenha pastado numa antiga clareira amazónica. Não é a acusação, é a cadeia de fornecimento tal como funciona, documentada por investigadores de universidades europeias e americanas ao longo de 2 décadas. Da soja é ainda mais directa. O Brasil é o maior produtor mundial de soja. Grande parte dessa soja é usada para alimentar animais, porcos, galinhas, vacas, em explorações agrícolas europeias e asiáticas. A soja entra no ração do porco que come ao almoço de domingo. A soja entra no leite produzido pela vaca que pastou numa quinta na Holanda. A soja viajou da Amazónia, atravessou o Atlântico e chegou à sua mesa com o rosto lavado e sem declarar a sua origem. Você estava a consumir Amazónia sem saber. Todos nós estávamos. E aqui chegamos ao ponto mais perturbador do debate sobre a floresta. Não é o debate sobre desmatamento versus preservação. Esse é o debate que toda a gente conhece, o debate dos slogans e das fotografias de ursos polares em icebergs que derretem. O debate mais profundo e mais desconfortável é sobre quem tem o direito de decidir o que acontece à floresta. E esse debate não é simples. Do lado brasileiro, o argumento é este: a Amazónia está em território brasileiro. O Brasil é um país soberano. Os países europeus industrializaram-se durante 200 anos à custa do seu próprio ambiente. Desflorestaram as suas florestas, poluíram os seus rios, esgotaram os seus solos, emitiram carbono sem limite. E hoje, depois de terem feito toda essa destruição e ficado ricos com ela, viram-se para o Brasil e dizem: não desfloresteis. Guardai a vossa floresta para o planeta. Sacrificai o vosso desenvolvimento pelo nosso clima. Você acha isso justo? Coloque-se no lugar de um agricultor do Mato Grosso, filho de migrantes do Nordeste, que finalmente tem um pedaço de terra e recebe ordem de não o cultivar porque a Europa precisa de carbono. Parece justo a partir de Lisboa? Do outro lado, o argumento é este: a Amazónia não é apenas brasileira. Os rios voadores não têm passaporte. O carbono emitido sobre o Amazonas aquece o Mediterrâneo. As chuvas geradas pela floresta molham campos agrícolas que alimentam 200 milhões de sul-americanos. A floresta é infraestrutura climática global. Destruí-la é como um único país decidir desligar o sistema de refrigeração de um edifício que toda a humanidade partilha. Quem tem o direito de tomar essa decisão sozinho? Não há resposta fácil. Há, no entanto, números que ajudam a contextualizar o debate. O Fundo Amazónia, o mecanismo criado para que países ricos pagassem pela preservação da floresta, recebeu, desde a sua criação em 2008 até 2018, cerca de 1,3 mil milhões de dólares, num período de 10 anos. Da Noruega e da Alemanha, principalmente, 1,3 mil milhões. Para preservar uma floresta que os economistas estimam, por versão do Banco Mundial e de institutos independentes, ter um valor de serviços ecossistémicos, regulação climática, purificação de água, prevenção de cheias, farmácia natural, superior a 2 trilhões de dólares por ano. Por ano, 2 trilhões. Pagaram 1,3 mil milhões em 10 anos para preservar algo que vale 2 trilhões por ano. É como pagar 200 euros por mês de seguro de saúde, quando o tratamento das doenças que previne custaria 500 milhões. E existe um personagem nesta história que carrega o peso de tudo isto de uma forma que nenhum gráfico ou tabela consegue transmitir. O seu nome era Chico Mendes, era seringueiro, um dos trabalhadores que recolhiam o látex das seringueiras para produzir borracha, um dos últimos a viver em equilíbrio económico com a floresta em pé. Em meados da década de 1980, quando os fazendeiros começaram a expandir as pastagens pela Amazónia Ocidental, Chico Mendes organizou uma forma de resistência que nunca tinha sido tentada: os empates. Os trabalhadores da floresta, seringueiros, castanheiros, pescadores, colocavam-se fisicamente à frente das máquinas, não com armas, não com violência, com os seus corpos, entre as motosserras e as árvores. Em 2088, desculpe,
Em 1988, Chico Mendes foi assassinado na varanda de sua casa em Chapuri, no estado do Acre. 2 tiros. O mandante era um fazendeiro local. O crime tornou-se internacional, transformou a causa amazónica numa questão da agenda global e fez de Chico Mendes o símbolo mais reconhecido da resistência à destruição da floresta. Mas há um detalhe da sua morte que raramente é mencionado. Um detalhe que muda o tom de toda a história. Nas semanas antes de ser assassinado, Chico Mendes sabia que ia morrer. Tinha recebido ameaças, tinha pedido proteção policial. A proteção foi negada. E na última entrevista que deu antes de ser morto, disse algo que ficou gravado numa fita que o jornalista americano que o entrevistou guardou durante anos antes de a tornar pública. O que estava nessa fita e por que é que demorou tanto a ser ouvida é exatamente o ponto onde a próxima parte desta história começa. Porque Chico Mendes não disse apenas que ia morrer, disse quem lucraria com a sua morte. E o nome que disse nessa fita não era o do fazendeiro que premiu o gatilho. Há uma pergunta que os climatologistas evitam fazer em público porque soa demasiado à ficção científica, mas que fazem em privado nos corredores das conferências, depois dos painéis, quando as câmaras já se desligaram. A pergunta é esta: e se a floresta já tiver tomado a sua decisão? E se o ponto em que a Amazónia passou de aliada a adversária não estiver no futuro, mas já tiver acontecido silenciosamente, sem manchete, sem discurso, sem declaração formal? E se nós simplesmente ainda não tivermos percebido? Não é misticismo, é termodinâmica, é bioquímica. É o que os dados de satélite mostram quando se olha para eles durante tempo suficiente sem tentar ser optimista. Em 2021, a revista científica Nature, uma das publicações com maior rigor de revisão científica do mundo, publicou um estudo que a investigadora Luciana Gatti, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, levou 4 anos a preparar. O estudo baseava-se em medições diretas, aviões sobrevoando a floresta, colhendo amostras de ar a diferentes altitudes, em diferentes estações, em diferentes regiões. Não eram modelos matemáticos, não eram projeções, eram leituras diretas do ar que a floresta respira. E o que esse ar dizia era isto: a parte oriental da Amazônia, a que está mais próxima da costa atlântica, a que foi mais desmatada, a que sofreu mais queimadas, estava a emitir mais dióxido de carbono do que absorvia. Não por pouco, por uma margem que os investigadores descreveram como inesperadamente grande. Pense nisto com a precisão que merece. A Amazónia inteira, toda a floresta vista como um sistema único, emite hoje, por versão dos dados mais recentes disponíveis até 2021, cerca de 1.000 milhão de toneladas de dióxido de carbono por ano. 1.000 milhão de toneladas. Para ter a escala desse número, pense no seguinte: o Japão, a terceira maior economia do mundo, um país com 125 milhões de pessoas, com uma das maiores concentrações industriais do planeta, emite aproximadamente 1.100 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano. A floresta, que durante décadas foi apresentada como o pulmão do planeta, está agora a poluir a atmosfera tanto quanto o Japão inteiro. Não uma fábrica, não uma cidade, um país inteiro de 125 milhões de pessoas. Esse é o nível de emissões de um sistema que durante 20.000 anos foi o maior sequestrador de carbono da biosfera terrestre. Mas como é que isso acontece? Como é que uma floresta passa de sumidouro? Ou seja, um sistema que absorve carbono para uma fonte, um sistema que o emite? Porque a resposta a essa pergunta não é apenas científica, é a resposta que explica porque é que já não podemos simplesmente parar o desmatamento e esperar que tudo se resolva. Você já ouviu falar em feedback positivo? Não no sentido de elogio, no sentido físico. Um feedback positivo é quando uma mudança num sistema produz efeitos que amplificam essa mesma mudança, criando um ciclo que se autoalimenta. Um ciclo que, uma vez iniciado, não precisa de estímulo externo para continuar. Funciona sozinho, acelera sozinho, piora sozinho. E a Amazónia está agora presa em pelo menos 3 desses ciclos em simultâneo. 3 mecanismos de feedback positivo que interagem entre si e que os cientistas observam com a atenção inquieta de quem vê uma avalanche começar no topo de uma montanha. O primeiro ciclo é o mais direto. A destruição da floresta reduz a evapotranspiração, ou seja, a quantidade de água que as árvores bombeiam para a atmosfera.
Menos árvores significa menos umidade no ar. Menos umidade no ar significa menos chuva. Menos chuva significa que as árvores que sobreviveram ficam sob stress hídrico, recebem menos água do que precisam. Árvores sob stress hídrico absorvem menos carbono. Árvores sob stress hídrico prolongado morrem. Árvores mortas não absorvem carbono, decompõem-se e libertam-no. E cada hectare de floresta morta reduz ainda mais a evapotranspiração total, produzindo menos chuva, colocando mais árvores sob stress. O ciclo fecha-se e começa novamente um nível abaixo. O segundo ciclo envolve o fogo, e aqui é onde a história fica verdadeiramente perturbadora, porque o fogo na Amazónia não é apenas uma ferramenta de destruição, é um transformador de ecossistemas. Uma floresta tropical úmida não é naturalmente inflamável. A umidade das árvores, o sombreamento do céu, a camada de humus no solo criam condições que tornam o fogo espontâneo praticamente impossível numa floresta intacta. Mas uma floresta fragmentada, uma floresta onde há clareiras, bordas expostas ao sol, corredores de secagem, torna-se progressivamente mais vulnerável. As bordas da floresta secam. O subbosque recebe luz direta e perde umidade. Os ventos penetram mais fundo. E quando o fogo é posto intencionalmente para abrir pasto, para limpar terreno, propaga-se para dentro da floresta viva de uma forma que seria impossível numa floresta intacta. Cada incêndio mata árvores. Árvores mortas libertam o carbono que armazenaram, mas fazem mais do que isso. Deixam no solo cinzas e materiais parcialmente combustíveis que tornam a zona ainda mais inflamável na próxima estação seca. A floresta que ardeu uma vez arde mais facilmente da segunda vez, e da terceira, e de cada vez que arde fica mais fragmentada, mais seca, mais inflamável, mais parecida com uma savana do que com uma floresta tropical. Os ecologistas chamam a este processo de savanização, a transformação progressiva da floresta densa e úmida numa vegetação seca, aberta, dominada por gramíneas e arbustos. Uma paisagem africana onde havia uma paisagem amazônica. Uma perda que não é contabilizada em hectares desflorestados porque as árvores tecnicamente ainda estão lá. Apenas já não funcionam como floresta. Você consegue visualizar isso? Imagina a floresta que conhece de fotografias, aquele verde denso, aquelas copas sobrepostas, aquela névoa matinal que sobe das árvores como respiração. Agora imagina que esse mesmo terreno daqui a 50 anos tem a aparência da savana do Quênia, as mesmas coordenadas geográficas, o mesmo solo, o mesmo céu, mas um ecossistema completamente diferente. Um ecossistema que não produz chuva, que não sequestra carbono, que não sustenta a biodiversidade que ali existia, um deserto biológico com folhas. O terceiro ciclo é o que os climatologistas chamam de amplificação termodinâmica, e é o mais difícil de explicar sem cair em tecnicismo, mas também o mais importante de compreender. Quando a floresta transpira, a evaporação da água consome energia. Essa energia é retirada do ambiente local na forma de calor. É exatamente o mesmo princípio pelo qual o suor arrefece o corpo humano. A evaporação consome calor. Uma floresta tropical intacta é, neste sentido, um sistema de ar condicionado imenso. A área metropolitana de São Paulo, 22 milhões de pessoas, um mar de betão e asfalto, tem uma temperatura média que seria, por versão de estudos climatológicos, entre 2 e 3 graus Celsius mais quente sem a floresta amazónica ao ocidente a refrigerá-la. 2 a 3 graus, numa cidade de 22 milhões de pessoas. Num clima que já em 2021 registrou ondas de calor com temperaturas superiores a 40 graus. Quando a floresta é destruída, esse sistema de ar-condicionado para. A energia que antes era consumida pela evaporação fica no ar como calor. A temperatura local sobe. O calor adicional estressa as árvores remanescentes. Árvores estressadas pelo calor absorvem menos carbono e, acima de certos limiares de temperatura, passam a ser emissoras líquidas. O carbono libertado aumenta o efeito de estufa. O efeito de estufa aumenta a temperatura. A temperatura aumentada estressa mais árvores. E o ciclo volta a fechar-se, novamente um nível abaixo do anterior. É aqui que entra o conceito que o climatologista Carlos Nobre
investigador brasileiro que trabalhou durante décadas no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e que foi um dos principais autores dos relatórios do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, passou os últimos 20 anos a tentar fazer o mundo entender o ponto de não retorno, em inglês, tipping point, o limiar abaixo do qual o sistema pode ser recuperado e acima do qual a recuperação é fisicamente impossível independentemente do que a humanidade decida fazer. Carlos Nobre estimou, com base em modelação climática que utilizou décadas de dados de satélite, medições meteorológicas e simulações computacionais de alta resolução, que esse limiar está a algures entre 20 e 25% da área total da floresta destruída, não apenas desmatada no sentido de corte raso, incluindo degradação, áreas onde a floresta ainda existe em pé, mas já não funciona como floresta saudável, onde a estrutura foi perturbada pelo fogo, pela extracção seletiva, pelo stress hídrico. Quando a área combinada de desmatamento e degradação atinge 20 a 25%, os três ciclos de feedback que acabou de ouvir atingem uma velocidade e uma escala que os tornam autossustentados. A floresta começa a destruir-se a si própria, independentemente de o desmatamento parar ou não. O desmatamento acumulado até 2021 era de aproximadamente 17%. A degradação não contabilizada como desmatamento adicionava mais alguns pontos percentuais difíceis de medir com precisão. Estávamos, segundo as estimativas de Carlos Nobre, a entre 3 e 8 pontos percentuais do ponto de não retorno, e nos anos de pico de 2019 e 2020, o desmatamento acelerou a um ritmo que, mantido, consumiria esses pontos em menos de uma década. Preciso que se sente com esse número por um momento. Não o leia e passa à frente. 3 a 8 pontos percentuais. Numa floresta de 6,7 milhões de quilómetros quadrados, isso representa entre 200.500 e 36 mil quilómetros quadrados. É uma área entre o tamanho de metade de Portugal e o tamanho total da Espanha. Essa é a margem de segurança que nos separa de um processo que, segundo a melhor ciência disponível, seria irreversível à escala de décadas humanas. Não à escala geológica de milhões de anos, à escala das vidas dos seus filhos, à escala dos seus netos, à escala de pessoas que já nasceram. E agora há a pergunta que precisa de fazer a si próprio, porque é a pergunta que os cientistas fazem e que os políticos evitam. Se já sabemos isto, se os números estão publicados em revistas científicas revistas por pares, se Carlos Nobre disse exatamente isto em frente a comissões parlamentares europeias, em frente a cimeiras das Nações Unidas, em artigos que qualquer pessoa pode ler gratuitamente online, por que é que o desmatamento continuou? Por que é que os ciclos continuam a girar? Por que é que a floresta continua a encolher mês após mês, imagem de satélite após imagem de satélite? A resposta a essa pergunta não está nos dados científicos, está naquilo que acontece depois de os dados chegarem, está nas reuniões onde os dados são apresentados e nas decisões que se tomam depois, quando as câmaras se desligam e os cientistas saem da sala. E é exatamente sobre isso que a próxima parte desta história vai falar, porque existe um grupo muito específico de pessoas que recebeu os dados de Carlos Nobre, que os leu, que os compreendeu e que tomou uma decisão que você precisa de conhecer. Existe um lugar em Brasília, a capital federal do Brasil, uma cidade construída do nada no Cerrado Central do país em 1960, desenhada por Oscar Niemeyer com aquelas curvas brancas que parecem ter pousado do futuro, onde se tomam as decisões sobre a Amazônia. Não na floresta, não em Manaus, não em Belém, não nas comunidades ribeirinhas onde os rios determinam os ritmos da vida. Em Brasília. Numa sala com ar-condicionado e carpete a 2.000 quilómetros da floresta que está a ser discutida. E nessa sala, ao longo de décadas, tomaram-se decisões que o resto do mundo financiou, beneficiou e depois denunciou com a indignação conveniente de quem nunca quis saber como funciona a cadeia entre o desmatamento e o prato de comida. Porque aqui está o que ninguém lhe diz claramente quando fala sobre a Amazónia. A destruição da floresta não foi um acidente, não foi negligência, não foi ignorância. Foi uma política deliberada, com legislação aprovada, com orçamentos alocados, com incentivos fiscais desenhados para encorajar exatamente o que os satélites depois documentaram. E essa política não existia num vácuo. Existia em resposta a uma procura.
uma procura global. Uma procura que vinha, em parte significativa, dos mercados europeus e asiáticos que hoje pedem explicações ao Brasil sobre o estado da floresta. Há uma história que raramente é contada com honestidade e que começa não em 2019, não com nenhum governo específico, mas em 1976. Nesse ano, o governo militar brasileiro aprovou um conjunto de incentivos fiscais para atrair investidores para a Amazônia. A lógica era esta: a floresta não produz PIB. Uma fazenda de gado produz PIB. Uma plantação de soja produz PIB. Um projeto de mineração produz PIB. O Estado que não é explorado é um Estado que não contribui para o crescimento nacional. E o crescimento nacional era o que legitimava o regime militar perante uma população que havia trocado de direitos políticos por promessas económicas. Os incentivos funcionaram. Em menos de uma década, grandes grupos económicos brasileiros e alguns estrangeiros, incluindo europeus, investiram na aquisição de terras na Amazônia para a criação de gado. As fazendas precisavam de pastagem. A pastagem precisava de terra aberta. A terra aberta precisava de floresta derrubada. O ciclo era simples, lucrativo e perfeitamente legal, e a legislação ambiental que existia, o Código Florestal Brasileiro de 1965, era cronicamente subfinanciada, burocraticamente incapaz de fiscalizar uma área de 6,7 milhões de quilómetros quadrados e politicamente dependente dos mesmos governos que financiavam a expansão agrícola. Você consegue ver a arquitetura do problema? Não era corrupção pontual. Não era um político desonesto a vender licenças ilegais. Era um sistema inteiro: legislação, incentivos fiscais, infraestrutura de transportes, acesso a crédito bancário, construído para tornar o desmatamento não apenas possível, mas economicamente racional para quem investia na região. E esse sistema foi construído ao longo de décadas por governos de diferentes orientações políticas, com o apoio tácito de uma comunidade empresarial que não distinguia entre rentabilidade de curto prazo e sustentabilidade de longo prazo. Mas existe um momento específico nesta história, um momento que os especialistas em política ambiental identificam como a bifurcação, o ponto onde o caminho se dividiu e se tomou a direção errada com plena consciência da alternativa. Esse momento foi em 2012. E o que aconteceu em 2012 foi a revisão do Código Florestal Brasileiro, o conjunto de leis que definia quanto de cada propriedade rural tinha de ser mantido como reserva florestal. O Código de 1965 exigia que 80% de cada propriedade rural na Amazônia fosse mantido como reserva. 80%. Um fazendeiro podia cultivar ou criar gado em 20% da sua terra. Os outros 80% tinham de ficar intactos. Era uma lei com imensos problemas de aplicação, mas era, no papel, uma proteção substancial. A revisão de 2012 reduziu esse requisito, criou anistias para desmatamento ilegal ocorrido antes de 2008 e introduziu mecanismos de compensação que, na prática, permitiam que proprietários em algumas regiões mantivessem proporções significativamente menores de floresta do que o código anterior exigia. O resultado foi imediato. Os satélites do INPE registaram um aumento no ritmo do desmatamento nos anos seguintes à aprovação da nova lei. Não porque a lei o ordenasse diretamente, mas porque criou incerteza jurídica, enfraqueceu a fiscalização e enviou um sinal político aos proprietários rurais. O governo está do vosso lado, não do lado das árvores. E quando o sinal político muda, o comportamento económico muda com ele. Não precisa de legislação explícita para desflorestar mais depressa. Basta retirar o medo das consequências. Aqui é onde a história se torna mais desconfortável. Não para os fazendeiros brasileiros, não para os políticos que aprovaram a revisão do Código, mas para todos nós que assistimos de longe e nos sentimos no direito de julgar. Porque é o que a investigação jornalística e académica das últimas 2 décadas revelou, de forma sistemática, com documentação, com rastros financeiros verificáveis, é que o mercado global de commodities agrícolas foi, ao longo de todo este período, o principal motor económico do desmatamento. E esse mercado não está no Brasil. Está em Roterdão, em Xangai, em Hamburgo, em Singapura. Está nos portos por onde passa a soja e a carne antes de chegarem às prateleiras dos supermercados europeus e asiáticos. Vou dar-lhe um número concreto que vai ficar consigo.
Estima-se, por versão de investigadores da Universidade de Tyndall, no Reino Unido, que entre 40% e 30% das importações europeias de soja estão associadas a desmatamento na Amazónia. Não toda a soja, mas uma fração substantiva. E essa soja não entra nas nossas casas como soja. Entra como frango, como porco, como ovos, como leite, porque 90% da soja produzida no Brasil não é consumida diretamente por humanos. É ração animal. A cadeia é floresta amazônica para soja para frango holandês, para supermercado alemão, para refeição de segunda-feira à noite. A floresta que estava no prato não estava visível, mas estava lá. E é neste ponto da história que aparece aquele grupo de pessoas de que lhe falei antes de começar este bloco. Um grupo muito específico. Não os fazendeiros. Esses são visíveis, identificáveis, localizáveis. Não os políticos. Esses têm nomes, mandatos, votos a prestar contas. O grupo de que falo é o que existe exatamente no meio, entre a floresta que arde e o supermercado onde compra o seu frango. Os intermediários, os traders de commodities, as empresas de logística, os bancos que financiam a expansão agrícola e depois emitem relatórios de sustentabilidade que descrevem o seu compromisso com o ambiente. O grupo que sabe exatamente de onde vêm os produtos que movimenta, que tem os dados, que tem as análises de risco climático nas suas mesas de reunião e que tomou coletivamente a decisão de continuar. Não é a teoria da conspiração, é documentação pública. Em 2006, as maiores empresas de comércio de soja do mundo, Cargill, ADM, Bunge, entre outras, assinaram a chamada Moratória da Soja, comprometendo-se a não comprar soja de áreas desmatadas após 2006. Foi apresentada como um triunfo da pressão das organizações não governamentais. E, de certa forma, o desmatamento para soja direta caiu significativamente na Amazónia nos anos seguintes. Mas o que a moratória não cobria era a conversão de terras para pasto, e o que aconteceu a seguir foi o que os economistas chamam de efeito de deslocamento. A soja expandiu-se para o cerrado, o bioma de savana a sul da Amazónia, igualmente rico em biodiversidade e igualmente vulnerável. O gado que antes pastava no cerrado deslocou-se para dentro da Amazónia, onde a terra era mais barata precisamente porque era floresta ainda por desbravar. A moratória não parou o desmatamento, mudou a sua geometria. Quer saber qual é o custo real de tudo isto? Não o custo ecológico. Esse já foi dado em números de carbono e hectares. O custo económico, o custo que aparece em relatórios que os ministros das Finanças leem, não os ministros do Ambiente. Por versão de estudos independentes encomissionados pelo Banco Mundial e por institutos de economia ambiental nas universidades de Cambridge e Stanford, o valor anual dos serviços ecossistémicos, regulação climática, ciclo da água, farmácia natural, prevenção de cheias, manutenção da fertilidade do solo agrícola, prestados pela Amazónia intacta, é estimado entre 1,5 e 2 trilhões de dólares por ano. Por ano. Um número tão grande que é difícil de tornar concreto. Vamos tentar. 2 trilhões de dólares é aproximadamente o PIB total do Brasil em 2021. O mesmo Brasil que tem 215 milhões de pessoas, São Paulo, o Amazonas, toda a indústria e serviços. A floresta por si só, enquanto ecossistema funcional, presta à economia global serviços equivalentes ao produto interno bruto de todo o Brasil, todos os anos, silenciosamente, gratuitamente, sem facturas, sem contratos, sem negociações diplomáticas, apenas existindo. E o valor do gado e da soja produzidos anualmente nos territórios que foram desmatados? Entre 100 e 150 mil milhões de dólares. 1/15 a 1/20 do que se perde em serviços ecossistémicos para obter o ganho económico. É como vender um apartamento no centro de Lisboa por 2.000 euros porque precisava do dinheiro esta semana. É uma destruição de valor que não tem precedente na história económica humana e que está cá a acontecer em câmara lenta, em hectares, ano após ano, enquanto os mercados de commodities registram os lucros e os relatórios de sustentabilidade descrevem metas de carbono neutro para 2050. Mas há algo ainda mais perturbador nesta aritmética, porque os serviços ecossistémicos da floresta não são distribuídos igualmente. Existe um mecanismo específico que liga diretamente à Amazónia à segurança alimentar de uma região que muitos europeus nunca associam à floresta: o sul do Brasil, o Uruguai, o Paraguai e o norte da Argentina.
Essa região, conhecida como o Cone Sul, é responsável por uma fração enorme da produção agrícola de toda a América do Sul. E a chuva que irriga essa produção agrícola, que alimenta os campos de soja do Mato Grosso do Sul, os vinhedos argentinos de Mendoza, os arrozais do Rio Grande do Sul, uma fração significativa dessa chuva vem dos rios voadores da Amazónia, das 20 mil milhões de toneladas de água que a floresta bombeia para a atmosfera todos os dias e que os ventos transportam para sul como uma corrente de ar invisível e carregada de umidade. Quando essa corrente se reduz, quando a floresta encolhe e a evapotranspiração diminui, as chuvas no Cone Sul diminuem. E quando as chuvas diminuem no Cone Sul, a produção agrícola da região sofre. Em 2021, uma seca severa no sul do Brasil e na Argentina foi parcialmente atribuída, por versão de climatologistas do INPA, à redução dos rios voadores amazónicos causada pelo desmatamento e pelas queimadas dos anos anteriores. A seca destruiu colheitas de soja e milho, elevou os preços globais dos cereais, afetou a segurança alimentar de países que dependem dessas importações. Em linguagem directa, o desmatamento da Amazónia causou fome noutros países, não diretamente, não imediatamente, mas através de um mecanismo climático tão real e documentado quanto qualquer outro facto desta história. Pense na ironia perversa disso. O desmatamento que serve para produzir mais soja está a destruir as chuvas que fazem crescer a soja noutro lugar. O agricultor que derruba a floresta para plantar está a secar o campo do agricultor que planta a 300 quilómetros a sul. A Amazónia não é apenas um problema ambiental abstracto, é infraestrutura económica concreta. E estamos a demolir essa infraestrutura enquanto pedimos emprestado para financiar o crescimento que ela tornava possível. Mas existe um detalhe nesta história que vai além dos ciclos climáticos e das cadeias de commodities. Um detalhe humano. Um detalhe que tem a forma de um bilhete escrito à mão, guardado durante décadas por alguém que tinha medo de o mostrar, que tem a forma de uma conversa gravada às escondidas numa reunião onde estavam exatamente 5 pessoas. 5 pessoas que sabiam o que os dados mostravam, que sabiam o que o futuro continha e que decidiram naquela sala que o lucro desta estação era mais urgente do que o planeta da próxima geração. Essa conversa existiu e as pessoas que a ouviram guardam-na há mais de 20 anos. O que elas dizem e o que se passou depois com quem tentou torná-la pública é exatamente o ponto onde o escritor 4 retoma esta história. Porque o que acontece a seguir não é apenas a ciência, é o que se faz com a ciência quando ela é inconveniente. E isso, como vai descobrir, é uma história que começa na Amazónia, mas que termina em lugares muito mais próximos de si do que alguma vez imaginou. Há uma frase que circula entre os investigadores que estudam a Amazónia há décadas. Uma frase que ninguém escreve em artigos científicos, mas que toda a gente repete nos corredores. A frase é esta: os dados nunca foram o problema. Os dados existiam. Os dados eram rigorosos. Os dados foram publicados, partilhados, citados, traduzidos em dezenas de línguas e apresentados em centenas de conferências. O problema nunca foi a falta de informação. O problema foi o que aconteceu às pessoas que tentaram usar essa informação para mudar alguma coisa, porque existe uma lista. Não uma lista metafórica, não uma lista imaginária, uma lista concreta, com nomes, com datas, com consequências documentadas. Uma lista de cientistas, jornalistas, ativistas e funcionários públicos cujas carreiras sofreram interferências diretas depois de tornarem públicos dados sobre o desmatamento que contrariavam os interesses económicos e políticos dominantes. E essa lista não começa em 2019, começa muito antes. Começa exatamente onde a ciência começou a ser perigosa. Vou contar-lhe a história de um homem cujo nome quase ninguém sabe fora dos círculos científicos brasileiros, mas que dentro desses círculos é pronunciado com uma mistura de admiração e cautela, que diz tudo o que precisa de saber sobre o que lhe aconteceu. O seu nome era Alberto Setzer. Era físico atmosférico do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, a mesma instituição onde Luciana Gatti faria as suas medições décadas mais tarde. E no final dos anos 80, Setzer e a sua equipa desenvolveram um sistema de monitorização de queimadas por satélite que era, para a época, extraordinariamente preciso. O sistema funcionava, produzia dados, e os dados mostravam que o número de incêndios na Amazónia era muito superior ao que o governo federal reconhecia.
Não ligeiramente superior, dramaticamente superior. Os dados de Setzer contradiziam diretamente as declarações oficiais do governo militar e dos seus sucessores imediatos sobre o estado da floresta. E em 1988, o mesmo ano em que Chico Mendes foi assassinado, o mesmo ano em que a Amazónia apareceu pela primeira vez nas manchetes internacionais com a urgência que merecia, os dados de Setzer foram utilizados em relatórios que chegaram à imprensa internacional e provocaram uma pressão diplomática que o governo brasileiro não esperava. Pense no que isso significa. Não era ficção, não era exagero ativista, era um físico no instituto governamental com satélites governamentais a produzir dados que o próprio governo financiou, e esses dados contradiziam o que o governo dizia ao mundo. O que aconteceu a seguir é o que sempre acontece quando a ciência é financiada pelo Estado e produz resultados que o Estado não quer ouvir. Setzer foi pressionado. A sua equipa foi reorganizada. O acesso aos dados foi restringido internamente. Não houve um decreto formal. Não houve um aviso escrito com o seu nome. Foi mais subtil do que isso e mais eficaz. Foi o tipo de pressão institucional que não deixa provas, mas que toda a gente que a viveu descreve com exatamente o mesmo vocabulário. Queriam que parássemos de falar. Esta não é uma história isolada, é um padrão. E o padrão ficou muito mais visível e muito mais documentado nos anos que se seguiram a 2018. Porque o que aconteceu entre 2018 e 2022 ao sistema de monitorização ambiental brasileiro não foi apenas uma questão de política partidária. Foi um ataque sistemático à infraestrutura científica que tornava possível saber o que estava a acontecer à floresta e, por consequência, ao clima global. O INPE, o mesmo instituto que durante décadas produziu os dados de satélite mais rigorosos do mundo sobre desmatamento amazónico, viu o seu diretor demitido em 2019 depois de publicar dados sobre taxas de desmatamento que o governo da época declarou serem mentira e a serviço de uma agenda estrangeira. O diretor em questão chamava-se Ricardo Galvão, era físico com doutoramento, tinha uma carreira de décadas na instituição e a sua resposta à demissão foi publicar os dados novamente, desta vez diretamente na imprensa internacional. Os dados estavam corretos. Os satélites não mentem. Mas a demissão serviu o seu propósito. Enviou um sinal a todos os outros funcionários do INPE sobre o custo de publicar números inconvenientes. Você consegue sentir o peso disto? Não estamos a falar de um regime autoritário obscuro num país sem tradição democrática. Estamos a falar do Brasil, uma democracia constitucional, um dos países fundadores da UNEP, um signatário do Acordo de Paris. E dentro dessa democracia, no Instituto Científico Público, o diretor foi demitido por publicar dados verdadeiros, por fazer exatamente o que um cientista deve fazer. E a demissão foi efetuada publicamente com declarações de membros do Executivo Federal que chamaram os dados de fabricados, fabricados por satélites brasileiros, lidos por cientistas brasileiros, em nome de interesses estrangeiros que nunca foram especificados porque a especificação tornaria a acusação demasiado obviamente absurda. Mas existe um momento nesta história, um momento que ninguém que o conhece consegue esquecer, que vai além da política e toca qualquer pessoa que já tentou dizer uma verdade que custava ser dita. Existe uma gravação, não uma gravação clandestina, não um documento roubado, uma gravação de uma reunião que foi parcialmente tornada pública através de processos judiciais em 2021. Nessa reunião, que envolveu funcionários do mais alto nível do governo federal, discutia-se explicitamente como gerir a comunicação sobre os dados de desmatamento de forma a minimizar o impacto diplomático internacional, não como melhorar a situação da floresta, como gerir a percepção da situação, como enquadrar os números de maneira que reduzisse a pressão externa, como usar a linguagem da soberania nacional para desviar a atenção das imagens de satélite que mostravam fumo suficiente para ser visto do espaço. Um dos participantes dessa reunião, alguém que tinha acesso direto aos dados científicos, que sabia exatamente o que os números significavam, que tinha estudado ciências ambientais, deixou a reunião e nunca mais voltou ao cargo. Pediu demissão por escrito. Numa declaração que circulou internamente antes de chegar à imprensa, escreveu uma frase que ficou: "Não consigo continuar a sentar numa sala onde se trata o fim de uma floresta como um problema de relações públicas."
Nunca voltou a trabalhar em qualquer cargo ligado ao ambiente brasileiro. O seu nome foi removido de relatórios em que tinha contribuído. Os colegas com quem trabalhou durante anos deixaram de atender as suas chamadas. Não porque fossem maus, mas porque tinham empregos, famílias, hipotecas e aprenderam rapidamente o que custava ser associado a alguém que tinha dito o que não devia ser dito em frente às pessoas erradas. Isto é o que os cientistas do INPI e de universidades brasileiras descrevem quando falam em privado como a lista negra informal. Não há um documento com esse nome, não há um burocrata que a mantém atualizada. Mas existe um conjunto de pessoas, investigadores, jornalistas, funcionários públicos, cujas contribuições para debates públicos sobre a Amazónia foram sistematicamente desacreditadas, cujos financiamentos de investigação foram cortados ou dificultados, cujos nomes foram associados publicamente a narrativas de inimigos do desenvolvimento e agentes de interesses estrangeiros. A lista não é um documento, é uma prática. E as práticas são, em muitos sentidos, mais eficazes do que os documentos, porque não deixam provas directas, apenas consequências. O resultado desta prática, e isto é algo que os académicos que estudam a produção de conhecimento científico em contextos de pressão política documentaram sistematicamente, é o que se chama de autocensura preventiva. Cientistas que ainda trabalham em instituições públicas aprendem, sem que ninguém lhes diga explicitamente, quais os números que é seguro publicar e quais os que criam problemas. Aprendem a formular as conclusões de forma mais cautelosa do que os dados justificariam. Aprendem a não fazer determinadas análises porque sabem, antes de começar, que os resultados não serão bem-vindos. E o conhecimento que não é produzido, a análise que não é feita, o artigo que não é escrito, esse vazio no registro científico é invisível. Não há forma de medir o que não foi dito, mas os efeitos estão lá, na floresta, em cada hectare que ardeu sem que ninguém com autoridade e dados tivesse a capacidade ou a coragem de dizer em voz suficientemente alta que estava a arder. Há outro ângulo desta história que precisa de ser dito, porque é o ângulo que torna tudo mais próximo de si, mesmo que viva a 10.000 quilómetros da floresta que está a arder. O ângulo do dinheiro, não o dinheiro dos fazendeiros brasileiros, esse já foi discutido. O dinheiro europeu. O dinheiro dos fundos de investimento que tem, nas suas carteiras, participações em empresas de commodities que comercializam soja e carne de origem amazónica. O dinheiro dos bancos que têm, nos seus balanços, créditos concedidos a empresas do agronegócio que operam em zonas de fronteira agrícola na Amazónia. O dinheiro que está, literalmente, nos seus fundos de pensão, nas suas contas de poupança, nas suas seguradoras. Por versão de investigações do Rainforest Action Network e do BankTrack, organizações independentes que rastreiam fluxos financeiros ligados ao desmatamento, os bancos europeus e norte-americanos investiram entre 2015 e 2021 mais de 100 mil milhões de dólares em empresas diretamente ligadas ao desmatamento da Amazónia e de outros biomas brasileiros. 100 mil milhões. E estes bancos, muitos dos quais têm relatórios anuais de sustentabilidade com fotografias de florestas e linguagem sobre neutralidade carbónica e investimento responsável, fizeram esses investimentos depois de os dados sobre o estado da floresta estarem disponíveis publicamente, não por ignorância, por cálculo, porque o retorno financeiro de curto prazo superava, na lógica dos mercados de capital, o custo de longo prazo de um colapso climático que os seus modelos de risco alocavam a décadas futuras, décadas suficientemente distantes para não afetar os resultados do trimestre atual. Imagine que o seu banco de retalho, aquele onde tem a sua conta corrente, tem uma divisão de investimentos que financiou a derruba de uma floresta do tamanho de Portugal nos últimos 6 anos. E que o relatório de sustentabilidade desse banco descreve o seu compromisso com o ambiente com fotografias de painéis solares e eólicas. Essa não é uma hipótese. Para muitos de vocês que estão a ver este vídeo agora, é uma probabilidade estatisticamente significativa. E a razão pela qual não sabe se é o caso, a razão pela qual não é fácil verificar, a razão pela qual os dados são fragmentados, opacos, distribuídos por relatórios que exigem formação financeira especializada para interpretar, essa opacidade não é acidental. É uma arquitetura.
Uma arquitetura construída ao longo de décadas por pessoas que perceberam muito cedo que o conhecimento visível cria responsabilidade e que a responsabilidade é incompatível com o tipo de retorno que os seus clientes esperam. E é aqui que o círculo se fecha de uma forma que nenhum modelo climático pode capturar completamente, porque vai além dos gases e das temperaturas. A floresta está a desaparecer não porque as pessoas sejam más. Está a desaparecer porque construímos sistemas económicos, políticos, financeiros, institucionais que tornam a sua destruição mais lucrativa do que a sua preservação, a cada decisão individual, a cada trimestre fiscal, a cada eleição. E esses sistemas são mantidos em funcionamento, em parte, pela supressão ativa da informação que tornaria os seus custos visíveis. A lista negra não é uma anomalia, é uma função do sistema. Uma função que garante que as pessoas que sabem o que está a acontecer não tenham nem o incentivo nem a proteção necessária para o dizer em voz alta. O que faz com essa informação agora que a tem é, evidentemente, escolha sua. Mas a escolha existe e existir é já uma diferença em relação ao que o sistema preferiria. No bloco seguinte, vamos olhar para outra dimensão desta história, a dimensão que os relatórios económicos ignoram e que os dados científicos apenas tocam de lado, a dimensão das pessoas que vivem dentro da floresta, que nasceram nela, que a conhecem não como um sistema de carbono, não como um ativo financeiro, não como um problema diplomático, mas como a única casa que alguma vez tiveram. E o que elas dizem sobre o que está a acontecer é, por vezes, mais preciso do que qualquer satélite. Existe um tipo de conhecimento que não está em nenhuma revista científica, não porque seja menos rigoroso, mas porque é construído de uma forma diferente, ao longo de séculos, testado contra a realidade de uma forma que nenhum laboratório consegue replicar. É o tipo de conhecimento que sabe qual planta trata uma febre que a medicina ocidental ainda não tem nome para tratar, que sabe em que mês o rio vai subir 2 metros e inundar o caminho que parece seguro, que sabe que, quando determinado pássaro canta de uma certa maneira às 6 da manhã, a chuva não vem nessa semana e que, portanto, não é a altura de plantar. É o tipo de conhecimento que levou 10.000 anos a acumular e está a desaparecer a um ritmo que não tem precedente na história da espécie humana. Você já pensou no que significa uma língua morrer? Não como abstração cultural, como perda concreta, mensurável de informação sobre o mundo? Cada língua que existe é, ao mesmo tempo, um arquivo de conhecimento sobre o ambiente específico onde foi desenvolvida. Uma língua amazônica com 40 palavras para descrever tipos diferentes de solos não é poesia, é agronomia. Uma língua com 16 termos para estados diferentes da água num rio não é folclore, é hidrologia. Quando essa língua morre, quando o último falante morre, quando os filhos já não aprenderam, quando o conhecimento codificado na gramática e no vocabulário se dissolve no silêncio, perde-se uma forma de ler o mundo que não existe em nenhum outro lugar do planeta. Olha, a Amazónia brasileira tem, ou tinha, pelo último censo linguístico disponível antes de 2022, aproximadamente 180 línguas indígenas ativamente faladas. 180. Em comparação, toda a Europa, com a sua riqueza linguística celebrada, com o português e o espanhol e o francês e o alemão e o italiano e o polaco e o grego e o sueco, tem menos de 50 línguas originárias vivas. A Amazónia tem mais de 3 vezes a diversidade linguística de toda a Europa. E mais de metade dessas 180 línguas têm menos de 1.000 falantes, menos de 1.000 pessoas. Isso significa que são línguas onde literalmente uma epidemia, uma deslocação forçada ou uma geração que decidiu não transmitir o que sabe pode ser suficiente para extinguir para sempre um sistema completo de conhecimento sobre o mundo. Pense nisto através de um exemplo concreto. Os Yanomami, um dos povos indígenas mais conhecidos da Amazónia, que habitam uma região que se estende do norte do Brasil ao sul da Venezuela, tem um sistema de classificação de plantas medicinais que foi parcialmente documentado por etnobotânicos nas décadas de 80 e 90. Parcialmente é a palavra importante. Os investigadores conseguiram documentar algumas centenas de plantas com usos medicinais identificados pelos Yanomami, mas os próprios investigadores estimavam que esse número representava uma fração pequena do conhecimento total existente. Conhecimento guardado por curandeiros específicos, transmitido oralmente em contextos rituais específicos,
não partilhado com estranhos, não sistematizado em nenhum formato que sobreviva ao desaparecimento das pessoas que o detêm. A farmácia mais sofisticada que a humanidade nunca construiu está a arder lentamente na cabeça de pessoas idosas em comunidades sob pressão, sem que ninguém tenha conseguido sequer inventariar o que está a perder-se. Mas há uma história dentro desta história que vai além dos números linguísticos e da farmacologia perdida. É a história de uma mulher cujo nome vou dizer-lhe, porque merece ser dito. O nome dela é Davi Kopenawa. Não, Davi Kopenawa é um homem, um xamã Yanomami que se tornou num dos porta-vozes mais eloquentes da luta pela floresta. A história que quero contar começa com ele, mas tem no seu centro uma figura mais silenciosa, a sua mãe, uma mulher que nunca deixou o território Yanomami, que nunca falou em nenhuma língua além da sua, e que morreu durante a epidemia de garimpo que devastou o território Yanomami entre 1987 e 1992. Nesse período, um período que a investigação histórica e jornalística documenta com precisão brutal, entre 41% da população Yanomami morreu. Não num século, não ao longo de gerações, em 5 anos. 41%. Morreu de doenças trazidas por garimpeiros sem vacinação. Morreu de violência directa. Morreu de fome causada pelo envenenamento dos rios com mercúrio usado na extracção de ouro. E com cada pessoa que morreu, morreu o conhecimento que ela carregava, as histórias que a mãe de Davi Kopenawa nunca conseguiu contar aos netos, as plantas que conhecia, os rios que sabia ler, o calendário ecológico que carregava na memória. Tudo isso desapareceu com ela, sem cerimónia, sem arquivo, sem possibilidade de recuperação. Davi Kopenawa sobreviveu. Aprendeu português, viajou para a Europa, falou perante parlamentos e organizações internacionais com uma eloquência que deixou audiências em silêncio. E o que ele disse, o que ele continua a dizer, é algo que os dados científicos não conseguem dizer da mesma forma, porque os dados científicos não têm a gramática para o exprimir. Ele disse: a floresta não é um recurso, é um ser. E quando a tratam como recurso, estão a fazer exatamente o mesmo que fizeram à minha mãe. Estão a tirar-lhe o nome, a história e a presença, e depois a perguntar por que é que o corpo não funciona. Esta dimensão da história, a dimensão humana, não no sentido de impacto nas comunidades que aparece nos relatórios de avaliação de impacto ambiental, mas no sentido de vidas concretas, de conhecimento concreto, de perda concreta, é a dimensão que os mercados de carbono não conseguem precificar. Porque o mercado de carbono funciona assim. Uma empresa europeia paga por toneladas de carbono sequestrado numa floresta protegida na Amazónia, de forma a compensar as suas emissões. A floresta permanece em pé, o carbono permanece na floresta. A empresa reporta as suas emissões como compensadas. O papel bate certo. O que o papel não bate é o seguinte: a família Yanomami, que vivia na área onde a floresta foi certificada como crédito de carbono e agora está restrita ao perímetro de uma reserva que não cobre o território que usavam sazonalmente para caça e recolha, essa família não aparece em nenhuma coluna do balanço de carbono. O xamã que não pode mais aceder ao lugar onde cresciam as plantas que usava nos seus rituais de cura, esse conhecimento perdido não tem valor no mercado de carbono. A criança que vai crescer sem aprender as histórias que explicavam porque é que certos rios não devem ser pescados em certas épocas do ano, essa perda cultural não tem equivalente em toneladas de dióxido de carbono equivalente. E, portanto, não existe. Não na linguagem que os mercados entendem, não nos relatórios que os governos apresentam nas cimeiras climáticas, não nas métricas de sustentabilidade que os bancos publicam nos seus sites. E aqui está o paradoxo mais perturbador desta história inteira. O paradoxo que os defensores dos mercados de carbono raramente articulam abertamente. Os povos indígenas da Amazónia são, por versão de todos os dados disponíveis, os guardiões mais eficazes da floresta. Os territórios indígenas têm taxas de desmatamento dramaticamente inferiores às das áreas sob outras formas de gestão, incluindo parques nacionais, reservas de desenvolvimento sustentável e zonas privadas com certificações ambientais. A diferença não é marginal. Nos anos de pico de 2019 e 2020, enquanto o desmatamento total da Amazónia aumentava a taxas alarmantes,
Os territórios indígenas demarcados registavam taxas de destruição que eram, em média, 8 a 12 vezes inferiores às das áreas circundantes. 8 a 12 vezes. Não porque os povos indígenas tenham mais tecnologia de vigilância, não porque tenham mais recursos financeiros, mas porque têm aquilo que nenhum sistema externo consegue replicar: uma relação com o território que é simultaneamente econômica, espiritual, social e geracional. Uma relação onde a destruição da floresta não é uma externalidade negativa num modelo de custo-benefício, é a destruição de si próprios. É impossível separar, na cosmologia Yanomami ou Kayapó ou Munduruku, o bem-estar da comunidade do bem-estar da floresta. São o mesmo bem-estar. E essa inseparabilidade é, talvez, a forma mais sofisticada de política ambiental que a humanidade alguma vez desenvolveu, desenvolvida não em universidades, não em cimeras climáticas, mas em 10.000 anos de coabitação com um ecossistema que exige exatamente o tipo de atenção que os mercados modernos não conseguem comprar. Existe uma última história dentro deste bloco que preciso de contar. Não porque seja a mais dramática, mas porque é a que ficará consigo mais tempo quando este vídeo acabar e voltar à sua vida cotidiana. É a história de uma conversa que aconteceu numa aldeia Munduruku, no estado do Pará, em 2017. A conversa foi registada por uma jornalista brasileira cujo trabalho foi publicado no jornal Folha de São Paulo e foi travada com uma mulher de aproximadamente 70 anos, uma anciã cujo nome não foi publicado a seu pedido, que tinha nascido e vivido toda a vida na mesma aldeia, que tinha visto o rio à sua frente mudar ao longo de décadas, que tinha visto as espécies de peixes desaparecerem uma por uma, que tinha visto a floresta recuar a cada estação seca. A jornalista perguntou-lhe o que achava do futuro da floresta. A mulher ficou em silêncio durante um longo momento. O tipo de silêncio que, segundo a jornalista, não era hesitação, mas consideração. Depois disse, em português com o sotaque do Pará: a floresta já está a chorar. Nós ouvimos. Vocês ainda não ouvem porque estão muito longe. Mas quando chegarem perto o suficiente para ouvir, já vai ser tarde para fazer alguma coisa que não seja chorar junto. Não é metáfora, não é misticismo. É a observação direta de uma mulher que passou 70 anos a ouvir um ecossistema com a atenção que a sobrevivência exige, descrever o que os satélites do INPE iriam confirmar 4 anos mais tarde em números e gráficos publicados na Nature. A floresta já está a chorar. E a questão que o próximo e último capítulo desta história vai tentar responder não é se isso é verdade. É o que fazemos agora que sabemos que é. Chegou o momento de sentar com tudo a que acabou de ouvir. Não para resumir. Os números estão dentro de si. Os ciclos de feedback estão dentro de si. As histórias das pessoas que viveram e morreram dentro desta floresta estão dentro de si. Chegou o momento de perguntar o que se faz com tudo isso. Vamos recuar um instante ao princípio, ao facto com que tudo começa e termina. A Amazónia, 6,7 milhões de quilómetros quadrados de floresta tropical, o maior sistema biológico contínuo que a Terra alguma vez produziu na era dos mamíferos, está agora a emitir mais carbono do que absorve. Não em teoria. Nos dados medidos diretamente no ar, colhidos por aviões a diferentes altitudes, verificados e publicados na revista científica com maior nível de exigência do mundo, a floresta que durante 20.000 anos foi o maior regulador do clima do planeta, tornou-se, por versão dos dados mais recentes disponíveis, um amplificador do problema que o clima já tem. Mas aqui está o que importa dizer, e que raramente é dito com a honestidade que merece, porque a honestidade completa não cabe facilmente num discurso de esperança nem num discurso de catástrofe. A situação é grave, é urgente, é, em partes já concretas e mensuráveis, irreversível, mas não está ainda completamente perdida. E a diferença entre ainda não completamente perdida e já completamente perdida é, por versão da ciência de Carlos Nobre, uma questão de pontos percentuais, de hectares, de anos, de decisões que ainda não foram tomadas de forma definitiva. Estamos a 17% de desmatamento acumulado numa floresta onde o ponto de não retorno está entre 20% e 25%. Essa margem, entre 3 e 8 pontos percentuais, representa entre 200 mil e meio milhão de quilómetros quadrados de floresta, que ainda não foi perdida, mas que está sob pressão direta.
é uma área enorme do ponto de vista humano, mas é uma área finita do ponto de vista ecológico. E a ciência diz que se essa área for protegida, se o desmatamento parar a tempo, se os ciclos de feedback forem interrompidos antes de atingirem a velocidade de autossustentação, a floresta não provavelmente tem capacidade de recuperação parcial que lhe permitiria voltar a funcionar como sumidor de carbono em décadas, não em séculos. Então, o que é necessário? E aqui é onde a honestidade exige abandonar as listas de 10 coisas que pode fazer para salvar a floresta e falar de estruturas. Porque o problema não é comportamental. Não é que as pessoas não reciclam suficientemente. Não é que os consumidores não fazem escolhas suficientemente conscientes. O problema é estrutural. É que os sistemas económicos e políticos que governam o mundo em 2022, os mesmos sistemas que produziram a riqueza que lhe permite ver este vídeo num ecrã conectado à internet, foram desenhados numa época em que os limites biofísicos do planeta não eram visíveis e não eram incluídos nas equações. A floresta não tem um preço de mercado. O ar que ela produz não tem um preço de mercado. A chuva que ela gera sobre os campos agrícolas do sul do Brasil não tem um preço de mercado. E qualquer sistema que toma decisões baseado em preços de mercado vai, inevitavelmente, subvalorizar o que não tem preço, até que o que não tinha preço deixe de existir e o custo da sua ausência se torne catastroficamente óbvio. É exatamente o que está a acontecer com a Amazónia. É exatamente o que os economistas ecológicos têm dito desde os anos 70. E é exatamente o que continua a não ser suficientemente incorporado nas decisões que importam. Mas não quero deixar-lhe apenas a escala do problema. Quero deixar-lhe 3 coisas concretas. Não porque 3 coisas sejam suficientes, mas porque são reais, são verificáveis e são possíveis na escala de vida que a maior parte das pessoas tem. A primeira é informação. Não informação genérica sobre o clima, informação específica sobre o que as empresas em que o seu dinheiro está investido financiam. Os bancos têm a obrigação de divulgar, em muitas jurisdições europeias, a pegada climática das suas carteiras de investimento. Essa informação está disponível, enterrada em relatórios técnicos que ninguém lê, mas disponível. Pedir essa informação ao seu banco, ao seu fundo de pensão, ao seu seguro de vida, não é ativismo, é exercer o direito que tem como cliente sobre o destino do seu dinheiro. E quando suficientes pessoas pedem essa informação, a pressão para mudar o que a informação revela torna-se economicamente real. A segunda é voz política. A União Europeia aprovou em 2023, já depois do período abrangido por este documento, legislação que proíbe a importação de produtos ligados ao desmatamento. Essa legislação existe porque suficientes pessoas durante suficientes anos tornaram o tema suficientemente saliente para que os representantes políticos vissem nele uma prioridade eleitoralmente relevante. A política ambiental não acontece porque os políticos são ambientalistas. Acontece porque os eleitores tornam claro que é uma prioridade. E esse mecanismo, imperfeito, lento, frustrante, é o único mecanismo que existe para mudar sistemas a escala suficiente para fazer diferença. A terceira é atenção. Não a atenção dispersa das redes sociais, a atenção sustentada que sabe o que estava a acontecer, que acompanha os dados ao longo do tempo, que percebe a diferença entre um aumento de desmatamento e uma diminuição de desmatamento, que reconhece quando um governo está a agir de acordo com as suas declarações e quando não está. A atenção que torna difícil mentir sobre o estado da floresta, porque demasiadas pessoas sabem o suficiente para verificar o que é dito. Essa atenção, distribuída por suficientes pessoas, sustentada ao longo de suficiente tempo, é o que transforma a ciência que os investigadores do INPE produzem em consequências políticas e económicas concretas. É o que aconteceu com o Fundo Amazónia, que foi congelado em 2019 e reativado em 2023, em parte porque a pressão da atenção pública, nacional e internacional, nunca cessou completamente. Há uma última coisa que preciso de lhe dizer. Uma coisa que os relatórios científicos não dizem porque os relatórios científicos não têm a gramática para o dizer, mas que é tão verdadeira quanto qualquer dado de satélite. A Amazónia existe há aproximadamente 55 milhões de anos. 55 milhões de anos. Isso é 15 vezes mais antigo do que os primeiros hominídeos.
27 mil vezes mais antigo do que a agricultura, 55 mil vezes mais antigo do que a Revolução Industrial. A floresta que está a ver nas imagens de satélite que estás a ouvir descrita em números de carbono e taxas de desmatamento é o resultado de 55 milhões de anos de evolução, de extinção, de adaptação, de diversificação, de acumulação de complexidade numa escala que excede completamente qualquer coisa que a inteligência humana consiga criar. É o sistema biológico mais complexo que este planeta alguma vez produziu. E a espécie que existe há 200 mil anos e que construiu civilizações há 10 mil está a destruí-la no espaço de um século. Não há forma de dizer isso sem vertigem. Não há forma de processar essa assimetria temporal de forma completamente racional. 55 milhões de anos construídos, um século para desmontar. E a questão que fica, a questão que vai continuar presente muito depois deste vídeo acabar, não é apenas o que vamos fazer, é que tipo de espécie queremos ser, a que destruiu o maior arquivo de vida que o planeta alguma vez produziu porque não conseguiu incorporar o seu valor nas folhas de cálculo que usava para tomar decisões, ou a que, tarde, relutantemente, com demasiado custo já pago, percebeu a tempo o suficiente para preservar o que restava. A floresta ainda está a fazer a sua parte, os rios voadores ainda transportam 20 mil milhões de toneladas de água por dia. As árvores que ainda estão de pé ainda bombeiam a umidade para a atmosfera. Os 55 mil milhões de árvores que restam ainda fazem o que sempre fizeram. Crescem, transpiram, morrem, reciclam, crescem de novo. A floresta não precisa que a salvemos de forma sentimental. Precisa que paremos de a destruir de forma sistemática. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. A primeira é um sentimento. A segunda é uma política. E as políticas mudam quando suficientes pessoas decidem que é hora de mudarem. Se este vídeo mudou a forma como vê a Amazónia, se os números ficaram, se as histórias ficaram, se a vertigem dos 55 milhões de anos ficou, então faça uma coisa: partilha, não por nós, por cada pessoa que ainda não ouviu estes números ditos em voz alta, que ainda não soube o nome de Ricardo Galvão ou de Davi Copenaua, que ainda pensa na Amazónia como um problema abstracto que acontece longe. Cada pessoa que ouve esta história é uma pessoa que já não pode dizer que não sabia. Coloque um gosto neste vídeo se mudou a sua perspectiva. Subscreva o canal, porque o próximo episódio vai levá-lo a um lugar onde a escala do que a humanidade está a perder fica ainda mais concreta. As florestas subtropicais do Congo, o segundo maior pulmão terrestre do planeta, que está a atravessar exatamente a mesma transição que a Amazónia atravessou nas décadas de 80 e 90, e onde as apostas são, se possível, ainda mais altas, porque o mundo já não tem a desculpa de não saber o que acontece quando um ecossistema deste tamanho começa a colapsar. A floresta está a chorar. A questão é se chegamos perto o suficiente para ouvir antes de ser tarde demais.